E a tão esperada oitavas de final da Copa do Brasil 2023 vai começar agora nesse meio de semana e já logo vai ser inaugurado com um Fla-Flu nessa terça-feira. Mas tem muito mais para se falar disso. Vamos pro vídeo. Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Futeboso. E bom galera, nesse vídeo eu vou estar falando, como eu disse para vocês, das oitavas de final da Copa do Brasil desse ano, 2023, que já vai começar, como eu falei para vocês, com um Fla-Flu nessa terça-feira, às 9 horas no Maracanã, obviamente, com o mando do Tricolor das Laranjeiras. O Tricolor que vem embalado desde o começo do ano, o Fluminense do Diniz vem jogando um belíssimo futebol, com contratações muito boas, como foi o caso do Marcelo, que vem jogando muita bola, e um encaixe muito grande desse esquema tático do Fernando Diniz, que finalmente vem se consolidando. Teve envolvido muita paciência por parte dos torcedores, da diretoria, uma obtenção da ideia de jogo do Diniz pelos próprios jogadores, um melhoramento também do próprio Fernando Diniz, e isso vem se consolidando nesse ano, já com o título carioca que foi em cima desse próprio Flamengo, que por sua vez está passando por uma crise, vamos falar assim, desde o começo do ano, agora com o Sampaoli, depois de ter saído o Vitor Pereira, o Sampaoli vem conseguindo dar uma cara legal para esse time. O começo ali não teve muito bons jogos, assim, conseguiu resultados, porém estava tomando muitos gols, agora vem moldando melhor seu esquema tático. O Fluminense vai ter alguns desfalques, como é o caso do garoto Alexander e também do Keno. O Keno que não joga tanto no time titular como é o caso do garoto. O garoto vai ser substituído. E pelo lado do Flamengo já são desfalques um pouco mais preciosos para o Sampaoli, que é o caso do atacante Pedro e também do zagueiro Davi Luiz. Ambos estão lesionados e não vão poder estar à disposição do técnico argentino para esse confronto agora da terça-feira. Na minha opinião, o Fluminense tem tudo para sair vitorioso dessa primeira partida, vai estar com a torcida em maior número ao seu favor, já que está jogando com o seu mando, mas no jogo de volta eu vejo muita possibilidade também do Flamengo poder reverter algum placar adverso que tenha nesse primeiro jogo. Vai ser um grandíssimo jogo, não é o melhor, não é o mais equilibrado na minha opinião, porém é sim um grandíssimo jogo já para abrir essas oitavas. Já na quarta-feira, amanhã, o Palmeiras vai receber o Fortaleza no Allianz Parque para o primeiro jogo, o jogo da ida. O Verdão tá bem do empate, sim, contra o Bragantino, 1-1 ali, foi um jogo meio xoxo, o Palmeiras não conseguiu sair vitorioso pelo Brasileirão. O Fortaleza, por sua vez, também empatou em 0-0 com o Grêmio, então os dois times não vêm nem de derrota, nem de vitória, então pode-se falar que eles são nivelados nesse quesito, e também eu acredito que seja o confronto mais nivelado por cima, um confronto muito interessante. Você vê, são dois trabalhos muito longevos, né? O Abel Ferreira e o Vojvoda estão há mais de 2 anos nos seus times, então são trabalhos que são muito longevos e de muita qualidade também. A gente sabe tudo que o Palmeiras ganhou, tudo que o Fortaleza já conquistou, então a gente pode esperar um confronto muito legal para esse jogo de ida. O Palmeiras, eu acredito que saia na frente no placar, no confronto no geral, nesse momento, porém o Fortaleza tem tudo para poder fazer um jogo muito difícil lá no Castelão, no jogo da volta, que é onde vai ser decidido. Então, na minha opinião, é o confronto mais nivelado por cima, que tem ainda chance, né, de no jogo da volta estar ainda nivelado, porque eu vou falar mais pra frente, vai ter outro confronto interessante, porém eu acredito que é muito mais de momento. Mas Fortaleza e Palmeiras são trabalhos já consolidados, muito longos, como eu disse para vocês, então para mim é o mais nivelado por cima. Outro confronto legal que a gente vai ver é Santos e Bahia, já um pouco mais nivelado por baixo, sim. São dois times que não estão tão bem das pernas, não estão bem financeiramente, não estão bem de jogadores, não estão jogando um futebol tão legal, porém o Santos eu acredito que saia na frente nesse confronto, porque uma rodada atrás estava jogando contra esse próprio Bahia, ganhou de 3-0, com destaques dos garotos que vem jogando muito, vem se recuperando, mesmo com adversidades, como ter perdido o Marcos Leonardo para a seleção sub-20, o Oder Hellmann vem conseguindo suportar a pressão, suportou aquela pressão do começo do ano no Campeonato Paulista, agora está conseguindo pôr o seu trabalho um pouco mais na mesa e vai contar também muito com a melhora do Ângelo, que vinha jogando um futebol não tão legal, desde aqueles rumores dele pro Flamengo,
Aí agora ele tá recuperando seu futebol, fazendo gols, dando assistência, criando belas jogadas. E o David Washington, o presida, tá jogando muita bola. Já vem aí 2 partidas seguidas marcando gols importantes, inclusive contra o próprio Bahia. Então essa dupla de ataque vem funcionando muito e tem tudo para causar muito problema para a defesa dos baianos. O Bahia, por sua vez, não vem muito bem, tá ali perto da zona de rebaixamento, não tá na zona de rebaixamento, porém perdeu pro Flamengo em casa, 3-2. Sempre é um jogo muito interessante ver Bahia contra Flamengo ultimamente, e o time tricolor perdeu em casa por 3-2. Fez um jogo duro, sim, teve muita polêmica de arbitragem, obviamente. De novo, a arbitragem brasileira sendo destaque negativo, muitas expulsões questionáveis, cartões amarelos dado errado. Então o Bahia vem um pouco desmotivado, um pouco baqueado por uma derrota em casa com um adversário forte como é o Flamengo. Então o Bahia chega nessas condições para jogar contra o Santos. O outro confronto é Grêmio e Cruzeiro, que são os 2 maiores campeões da história da Copa do Brasil. Vão se enfrentar na Arena do Grêmio também na quarta-feira. E o Grêmio vai receber o Cruzeiro um pouco decepcionante, né? O Grêmio não vem jogando um futebol tão legal quanto era esperado, que o Grêmio brigaria por um bom lugar no Campeonato Brasileiro, pelas Copas, mas o Tricolor não vem jogando um futebol tão legal. O Soares não vem marcando tantos gols quanto a gente imaginava, porém o Renato Gaúcho vai ali levando esse time, tá no meio da tabela no Campeonato Brasileiro, e eu acredito que vai dar um jogo muito interessante, mas mesmo o jogo sendo no Rio Grande do Sul, acredito que o Cruzeiro consiga levar vantagem. O Pepa vem fazendo um belo trabalho desde a demissão do Pesolano. O Pepa conseguiu ali segurar as rédeas do time, colocar o seu esquema de jogo em prática, e eu acredito que vindo ali de uma vitória tão acachapante que foi contra o América Mineiro, 4-0, clássico, no Independência, então acredito que o Cruzeiro chega com muito mais capacidade de fazer um belo jogo, uma bela demonstração de futebol e consiga ganhar do Grêmio mesmo jogando na Arena do Grêmio e saia como favorito nesse confronto no geral. Mais um confronto que envolve o único time que não está na Série A, é Sport e São Paulo, que vai acontecer lá na Ilha do Retiro, também à quarta-feira. E o Sport não vem tão bem na Série B, vem aí, tá no meio de tabela, tá assim com 2 jogos a menos. Se ganhar esses 2 jogos, chega lá no G4, não chega a passar o líder Vitória, mas ainda assim não é certeza de estar ganhando essas 2 partidas, né? Obviamente, contar com 2 jogos a menos às vezes é importante para um respiro do time, o time está sempre pensando naqueles 2 jogos, que pode tá subindo na tabela, galgando mais pontos, mas o Sport não vem jogando um futebol tão redondinho assim. Conseguiu classificar contra o Coritiba, que era um time de Série A, mas que era um time muito desqualificado na Série A, e eu acredito que tenha que contar com individualidades, como é o caso do Wagner Love, que vem se destacando bastante, o Leandro Juba também, que é outro jogador que vem se destacando bastante no Sport atualmente, mas eu acredito que todo o favoritismo está para o lado de São Paulo, mesmo jogando na Ilha do Retiro, o São Paulo vai conseguir sair na frente no placar nessa quarta-feira e lá no Morumbi consiga ainda confirmar sua classificação. Isso é o que diz o favoritismo, né? O São Paulo vem do empate num clássico majestoso na Neoquímica Arena, jogou muito melhor que o Corinthians, era para ter ganho o jogo, mas acabou não ganhando, mas ganhou muita confiança e vai chegar para esse confronto com muita força. Eu acredito que consiga já encaminhar bem sua classificação nesse jogo de ida já. Um confronto que eu acho que vai ser muito feio de se assistir é América Mineiro e Internacional. O América, que vem na lanterna do Campeonato Brasileiro desde o começo do ano, chegou à final do Campeonato Mineiro ao invés do Cruzeiro, contra o Galo, perdeu a final, mas depois disso foi só declínio, né? O Mancini não vem conseguindo manter o seu bom trabalho, não está conseguindo jogar um bom futebol, o América Mineiro vem perdendo muito, não ganhou ainda no Brasileirão, ele e o Coritiba são as 2 únicas equipes que ainda não ganharam o Campeonato Brasileiro, e tá muito mal, jogando futebol muito mal, perdeu um clássico, como eu disse para vocês agora, o Cruzeiro ganhou do América Mineiro no Independência por 4-0, então acredito que o América chegue bem, com poucas forças, com pouco ânimo, com pouca motivação, mas ainda assim joga em casa. E do outro lado está o Internacional, que também não está jogando futebol nada vistoso. O Mano Menezes está balançado no cargo, não ganhou o Campeonato Gaúcho contra o Grêmio,
mantém ali um tabu bem grande, sem títulos ainda, o Internacional, então é uma pressão muito grande para cima do Mano Menezes, que vem no meio da tabela, pertinho do Grêmio também, seu rival, sempre tem que ser feita essa comparação, né, contra o seu maior rival, e vem de 3 derrotas por 2-0 contra o Atlético Paranaense, contra o São Paulo e também contra o Galo. Então o Internacional vem jogando muito mal, não vem conseguindo resultados. Então esse jogo acredito que seja muito feio, vai ser um jogo bem desanimador de ver. São duas equipes pouco motivadas, que vêm de resultados ruins, desempenhos ruins, posições na tabela do Brasileirão ruim. Então é um jogo que não pode se esperar muito. Eu acredito que o Internacional saia com um pouco de favoritismo pela sua folha salarial, pela ainda sua posição no Campeonato Brasileiro ser um pouco maior, mas eu acredito que seja um jogo bem feio. E o próximo jogo que eu vou falar é Galo e Corinthians. O Atlético Mineiro vai receber o Alvinegro em Minas Gerais e eu acredito que sai com bastante favoritismo nesse confronto. O Corinthians vem muito mal, desde o começo do ano, um planejamento feito muito erroneamente. O Duílio resolveu manter o Fernando Lázaro, não foi atrás de outros técnicos como poderia ter sido o Dorival Júnior, e acabou atrapalhando todo o planejamento. Contratou o Cuca, comprou uma briga desnecessária com a torcida, depois trouxe o Vanderlei Luxemburgo, agora que esboça fazer boas mudanças fora do campo, mas dentro de campo ainda não conseguiu sair vitorioso mesmo em 5 partidas. Então o Corinthians vem muito mal, tá na zona de rebaixamento, então eu acredito que todo o favoritismo esteja pro lado do Atlético Mineiro, sai jogando em Minas Gerais, depois o jogo de volta é na Neoquímica Arena, senão acredito que o favoritismo seria ainda maior pro Galo. E tem o Hulk e Paulinho, que vem amassando, vem com muito entrosamento, parecem que jogam há temporadas juntos no Atlético Mineiro e são responsáveis por 60% dos gols do Atlético Mineiro, segundo o SofaScore, nesse ano. Então é uma dupla muito entrosada, uma dupla muito perigosa e que tem tudo para amassar o Corinthians e sair já com uma boa vantagem nesse primeiro jogo na quarta. E para terminar, o último jogo das oitavas, Atlético Paranaense e Botafogo. É o confronto que envolve as duas equipes que estão mais bem posicionadas lá na tabela do Brasileirão, né? O primeiro colocado, que é o Botafogo, e o quinto colocado, que é o Atlético Paranaense. O outro confronto, se eu não me engano, é Palmeiras, que está em segundo, e Fortaleza, que está em sétimo ou oitavo. Então, esse jogo que eu tô falando agora é um jogo que envolve duas equipes que estão em momentos muito bons. Eu não coloco eles como o jogo mais de dois trabalhos melhores, porque eu acredito que Palmeiras e Fortaleza são os dois melhores trabalhos envolvidos nessa Copa do Brasil, mas vai ser um jogo muito interessante de se ver, vai ser provavelmente o jogo mais interessante de se ver por conta do momento dessas equipes. O Atlético Paranaense, sob o comando do Paulo Turra, que era o auxiliar do Felipão, que virou coordenador técnico e passou o comando para o Paulo Turra, vem jogando um futebol muito legal, vem de uma boa vitória em Atletiba, né, ganhou de 3-2 do Coritiba, que não vem tão bem, mas obviamente é um clássico, então é um jogo muito que envolve muita motivação, a torcida fica muito envolvida, então o Atlético Paranaense vem muito bem, e o Botafogo, por sua vez, é o líder, vem ali com a melhor campanha do Campeonato Brasileiro, por enquanto, vem numa derrota, sim, para o Goiás, de virada, em Goiânia, porém, isso é um tropeço que é calculado, muito provavelmente, o Botafogo pode se dar o luxo de perder essa partida fora de casa, então mesmo assim continua sendo líder com partidas igualadas com o Palmeiras, que é o segundo colocado. Então o Botafogo pode se dar o luxo dessa derrota, talvez ali tenha poupado até os jogadores, não tenha jogado com 100% da sua força, dos seus jogadores contra o Goiás, para poder entrar muito 100% nessa partida contra o Atlético Paranaense. Então acredito que vai ser muito bem nivelado. O Atlético Paranaense, na minha opinião, sai um pouco na frente nesse confronto, porque o jogo vai ser no Paraná, mas no jogo da volta, no Newton Santos, o Botafogo tem tudo para fazer um grande páreo para o Atlético Paranaense, então vai ser muito interessante se ver. Então é isso, galera, esses são os confrontos das oitavas de final, os jogos de ida, né? E os jogos de volta, como será que vão ser? Deixa aqui nos comentários, galera. Se inscreva no canal, deixe um like, ative as notificações, me sigam nas redes sociais e até o próximo vídeo. Falou!